Rony tem exercido o seu ministério aqui na igreja e cabe-me representar o conselho e dizer para a igreja que o pastor Jean pediu que ele pregasse hoje, tivesse escalado para pregar hoje, porque Deus começou uma história de restauração, de um processo na vida desse nosso irmão com a sua esposa Ive, um processo justamente pelo chamado que Deus tem para ele. Nós choramos muito juntos no dia que o pastor Jean o trouxe ao conselho, e ele contou toda a história do seu chamado para o ministério, a maneira que Deus tem trabalhado, e como Deus tem usado então a nossa igreja nesse tempo de um recomeço desse processo mais específico na igreja presbiteriana. Quando alguém é chamado, ele tem que ir a um seminário, depois passar por um presbitério, uma série de provas. E aconteceu na vida do nosso irmão alguns processos aí, e Deus pôs assim ele uns anos para aguardar um pouco. E esse processo então foi reiniciado aqui na nossa igreja. Ele foi encaminhado ao presbitério, do qual nós fazemos parte. O conselho acolheu, e o presbitério acolheu o seu pedido, e ele então começou a ser assim conduzido pelo presbitério nesse processo. Só para dizer para a igreja, o pastor Jean pediu que ele pregasse, porque janeiro, fevereiro, ou ele vai ser licenciado ao sagrado ministério. O que significa isso? Às vezes o presbitério não ordena imediatamente, ele dá uma licenciatura para pregar agora em nome do próprio presbitério, em nome do Senhor, debaixo de uma última fase, não é? E aí 6 meses a 1 ano pode acontecer essa licenciatura. Como ele tem uma experiência assim de sobra, eu espero que o presbitério tenha juízo e nós estejamos aqui janeiro ou fevereiro, impondo as mãos sobre ele, ordenando ao sagrado ministério como pastor que ele já é, não é? Ele já é pastor, já conduz aqui, tem conduzido o ministério com as Candeias, com o pastor Elinho. Ele pastoreia, não é, algumas pessoas aqui conosco, e tem então um ministério dom de pastoreio. Mas ele vai ser ordenado então ao sagrado ministério, como diz a palavra, pela imposição de mãos do presbitério, do qual a Igreja Presbiteriana Luz faz parte. Então o pastor Jean pensou, bom, ele já pregou uma vez na igreja, mas daqui um dia, de repente, vai estar acontecendo a ordenação dele, e o pessoal nem vai entender, não é? E é preciso então que ele esteja pregando mais uma vez, que a igreja esteja sabendo o que está acontecendo, orando por ele, orando pela Ive. Nós não sabemos, ele tem uma empresa, ela trabalha aqui com as crianças, não sabemos o que Deus vai fazer a partir dessa imposição de mãos, não é? Mas o que sabemos é que é um tempo maravilhoso na vida desse irmão, é um tempo maravilhoso na vida da igreja. Ive, vem cá, nós vamos orar. Queria convidar os presbíteros presentes para a gente agradecer a Deus por esse momento. O presbítero Júlio, que eu estou vendo também ali. Nós estamos então representando o conselho, irmãos, num ato de gratidão por esta fase que está se encaminhando agora na vida do nosso irmão. O conselho já acolheu, já encaminhou o presbitério, e tudo isso é uma história muito bonita, muito forte da graça, do poder de Deus na vida da igreja. E eu louvo o Senhor porque o conselho não foi omisso em acreditar na vocação desse irmão e de encaminhá-lo ao presbitério. E agora nós sofremos junto esses dias preparando material para encaminhar, porque tem que encaminhar uma tese, tem que encaminhar todo um trabalho exegético para o presbitério, e graças a Deus foi encaminhado, estamos aí. O presbítero Júlio vai orar. Queria pedir que, se eles quisessem inclusive ficarem de joelhos, nós vamos orar por vocês, como casal. Pai, o Senhor é bom. Grandes coisas tem feito no nosso meio. Neste momento colocamos diante do Senhor a vida do Rony, da Ivne, que o Senhor possa continuar renovando, abençoando, ó Deus, esta família com as suas filhas, dando a ele, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou. Ó Deus, a Tua palavra venha de encontro às suas necessidades, e nesta noite de encontro às nossas necessidades, que Ele está lá ministrando esta palavra. Ó Deus, que o Seu ministério que o Senhor tem colocado na sua vida possa fluir, possa dar frutos, ó Deus. O ministério da Ivne também, ó Deus, o Senhor tem colocado ela aqui no departamento infantil,
e o interesse do nosso coração, o desejo do nosso coração, é que ela continue frutificando aqui neste lugar. Ó Deus, abençoe-os em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por mim, pela minha família, e vocês são parte disso. Bendito seja o Senhor. Senhor, traduz aquilo que as minhas palavras não conseguem. E recebe, Senhor, toda gratidão por essa igreja, por esses irmãos, por esse conselho, por esse presbitério. Pessoas que têm sido tão importante, Senhor, nesse processo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Obrigado, Senhor, por me permitir voltar ao púlpito da Tua casa. Obrigado, Senhor, porque certamente é muito mais do que o que eu mereço. Mas é assim, as contas do Senhor são assim. O Senhor sempre faz por nós muito mais do que nós merecemos. O Senhor sempre vai fazer por nós aquilo que a gente não vai conseguir fazer, aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor faz. Rendemos glórias ao Teu nome, porque temos a esperança viva e verdadeira no Senhor. A nossa fé está depositada no Senhor. E, com certeza, não seremos desamparados. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O texto que nós vamos compartilhar na noite de hoje é um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Qual que é o contexto desse texto? Da carta de Pedro. Pedro está escrevendo a uma igreja perseguida, aos irmãos que estão na diáspora, por assim dizer. Havia um processo, Roma começou a perseguir os cristãos, e eles começaram a sair por conta dessas perseguições. E à medida que isso ia acontecendo com mais força, com mais violência, o evangelho ia também se esparramando pelos 4 cantos do mundo. Só que, nesse processo, coisas muito difíceis começaram a acontecer. Homens e mulheres de Deus começaram a perder as coisas que tinham, por causa do Evangelho. Perderam casas, perderam posição social, perderam as suas próprias vidas, muitos perderam as suas próprias vidas, famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, sendo torturados, crucificados, queimados vivos nos jardins de Roma. Uma série de coisas terríveis começou a acontecer. E aí, Pedro, sabendo disso, começa a escrever para consolar e confortar esses irmãos. E aí, nós começamos a perceber, dentro da providência de Deus, dentro daquilo que Deus havia
se proposto a fazer, que o sofrimento daqueles irmãos, daquelas famílias, também gerava crescimento, gerava vida com Deus. E essa lição, ela também deve ser aplicada a nós hoje. Há nos últimos tempos aí, uma situação envolvendo o Estado Islâmico, uma perseguição danada, crente sendo de novo queimado vivo, gente sendo decapitada, e isso provocou uma comoção no mundo inteiro. A mídia, uma série de situações e depoimentos. Nós vemos situações daqueles missionários que estão em locais onde não pode ser pregado o Evangelho, e gente também sendo, mais uma vez, perseguida, igrejas inteiras sendo perseguidas, famílias. E aí o próprio Jesus também já havia indicado que esse tipo de situação ia acontecer. Isso provoca em meu coração, provoca em nossos corações uma comoção muito grande. Ver aquele rapaz lá, enjaulado, todo molhado de combustível, os caras botando fogo nele, vivo, até morrer porque era um cristão. Mas até onde eu e você estamos dispostos a ir em nome do Evangelho? Em nome da nossa fé, em nome da nossa crença, em nome de Jesus, até onde eu e você estamos dispostos a ir? O texto que nós vamos estudar rapidamente na noite de hoje diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vou ler de novo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ser provado, ser testado, nem sempre é fácil. E quando esse teste, ou quando essa prova, exige de nós a renúncia dos nossos próprios direitos, quando injustiças são cometidas nesses testes, há naturalmente nos nossos corações uma revolta, um sentimento de buscar, de querer resolver, e por aí vai. Num exame, num concurso, a gente entra com ação, revoga até o concurso inteiro, cria caso, pede, faz, acontece, os advogados e juízes de plantão aí sabem do que eu estou dizendo. Mas no caso aqui, Jesus nos chama para abrirmos mão do nosso direito. Jesus nos chama para abrirmos mão daquilo que nós achamos que é nosso por direito. E nos chama a nos dobrarmos na sua presença. Nos chama para agir de uma forma diferente. Ao invés de ficar indignado, chateado, reclamando, murmurando, criando caso, ele diz: nisso exultais. Fiquem felizes. Olhem para o meu exemplo. Nosso maior exemplo, quem é o nosso maior discipulador? É Jesus. Ele é o nosso exemplo. E nós somos chamados para sermos co-participantes desse processo. E qual é o processo? Quando ele diz: olha, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz e seguir a Jesus significa dizer que temos que estar dispostos a morrer por Ele. Temos que estar dispostos a abrir mão dos nossos direitos, das nossas vontades. Temos que estar dispostos, muitas vezes, a como no passado já aconteceu e ainda hoje acontece em muitos lugares, a sermos execrados pelos amigos, supostos amigos, né? Sermos excluídos de algumas rodas, de alguns grupos,
por amor ao Senhor. Significa, ainda que com relutância, se submeter à carga tributária absurda que é colocada sobre nós, mas para pagar o preço. Significa estar disposto a fechar a sua empresa porque você não quer se corromper. Eu vou comprar aqui 500, mas eu quero uma nota de 3.000. Não, mas eu vou te dar mais 500, vou dobrar o seu faturamento, mas eu quero uma nota de 3.000. Você diz não. Ele sai da sua empresa e compra em outra. E não volta mais lá. E aí você olha e pensa, e agora, o que eu vou fazer? Deus proverá. Importante lembrar, os sofrimentos, as lutas, os maiores desafios, eles são passageiros. O texto que nós acabamos de ler, você pode projetar de novo, por favor? Ele diz que é por um pouco de tempo, não é para sempre. A luta, meu irmão, minha irmã, a luta que eu e você enfrentamos, os desafios, aquilo que nos põe à prova, não vai durar para sempre. Nós precisamos crer em Deus. Nós devemos crer em Deus, ou colocar os nossos olhos na direção certa. Quando nós olhamos só para a televisão, só para a internet, as notícias, para todo tipo de mídia, as notícias e os cenários são cada vez piores. São cada vez piores. E se nós não tomarmos cuidado, nos tornamos pessimistas. Nos tornamos pessoas reprováveis diante de Deus com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Pessoas completamente negativas. Tudo que vai se falar, a pessoa diz, não, para, chega, não serve. Tudo tem um defeito. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos chama para sermos pessoas diferentes. Imaginem a situação. O cidadão está com um amigo fazendo bem, pregando o evangelho, tal, servindo a Jesus. De repente, os caras pegam ele, moem ele no cacete, manda prender e joga no lugar mais fundo, na prisão mais segura que podia ter. O cidadão está lá com as costas lascadas de pancada que levou, de chicotada. E aí ele começa a louvar ao Senhor, ele e o amigo. Todos os motivos Paulo e Silas tinham para murmurar, gente. Eu estou falando de Paulo e Silas. Todos os motivos aqueles homens de Deus tinham para murmurar, para reclamar, para colocar Deus em prova e dizer, Senhor, eu estava te servindo, eu queria que o Senhor descesse fogo do céu e consumisse essas misérias, Senhor. E o Senhor deixou eles moer a gente no cacete aqui. Como é que vai ser? Ou não? Dependendo do dia que alguém pisa no meu pé, se eu puder, eu avanço nele também. As mulheres de TPM aí devem viver a mesma situação, né? Mas qual foi a atitude de Paulo e Silas? Eles louvaram ao Senhor. No meio da crise, no meio da confusão, no meio da dor, no meio da injustiça, eles louvaram ao Senhor. E louvaram com tanta força, com tanta sinceridade, que o lugar tremeu. As portas se abriram. O carcereiro, desesperado, pensou, fugiu todo mundo, eu vou me matar. Ele disse, calma, peraí, nós estamos todos aqui. Naquela mesma noite, uma coisa fantástica aconteceu. Aquele carcereiro e a família dele inteira foram convertidos ao Senhor. E o que começou como uma noite terrível, sem perspectiva, sem nada, terminou com comida, tratamento das feridas e paz.
aquela paz que excede a todo entendimento, que é a que Jesus promete para mim e para vocês. No meio da crise é possível louvar a Deus. No meio da crise é possível ter paz. Porque a conta de Deus é assim. Ela não segue os parâmetros normais. Não é igual a matemática que 2 mais 2 dá 4 rigorosamente, e quando dá 5, dá errado. Não é assim com Jesus e com Deus, é diferente, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele não segue a nossa lógica. O Senhor não segue os nossos padrões. O senso de justiça de Deus não é igual ao meu e ao seu, que é corrompido pelo pecado. E que quando alguém nos maltrata, nós queremos dar a ele o troco, queremos que ele sinta mais a dor do que a que ele nos provocou. A conta de Deus é diferente. O propósito de Deus para mim e para você é diferente. Nós somos chamados a exultar, a ficar feliz em meio a essas lutas, em meio a essas provações, em meio a essas dificuldades. Nós somos conclamados a nos colocarmos na presença de Deus e agir com a maneira correta. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Não. Até 70 vezes 7. Existe espaço no meu coração, Senhor, para guardar mágoa, para guardar rancor, para ficar ressentido? Não existe. Existe sim um chamado de Deus para um quebrantamento constante, para uma alegria verdadeira. Porque, a exemplo do que aconteceu com Paulo e Silas, quando há um quebrantamento, quando há um avivamento, como foi citado, que é a ação poderosa de Deus na nossa vida, quando há esse mover de Deus na nossa vida, a fé, independente das circunstâncias, há um louvor sincero a Deus, independente da dor, independente da luta, independente do que quer que esteja acontecendo, há condições sim, porque a palavra de Deus garante que há condições de louvar a Deus e de reconhecê-lo como Senhor. A honra é um processo, e esse é matemático. Quebrantamento, fé, que gera louvor sincero. Não precisa cantar tão bem igual esse povo canta aqui, pode ser como eu cantando, mas também há honra a Deus, porque o ser humano, o cristão, quando está nesse processo, ele se vê na sua condição atual. Quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, preste bem atenção nisso, quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, mais nós temos consciência de quem nós somos, e nós não somos nada. O que nós merecemos, Deus não nos dá, e é o inferno. E o que nós não merecemos, Ele nos dá, através do sangue de Jesus. Salvação, vida eterna, reconciliação, regeneração, esperança, herança eterna e incalculável. É isso que Deus tem para nós. Basta nos colocarmos na posição correta. E a posição correta é de joelho na presença dEle. Dizendo: Senhor, o Senhor é tudo e eu não sou nada. Senhor, o que eu tenho está em Tuas mãos. O meu dinheiro, a minha empresa, a minha família, o meu tempo, que anda difícil e caro hoje, o nosso tempo. Tudo isso, Senhor, está à Tua disposição. O Senhor é Senhor sobre minha vida.
Será que nós temos coragem de dizer isso de verdade? Olhando para aquilo que a gente já tem visto até agora. Estava aqui estudando, pensando no que falar para vocês. E é impressionante, a gente vai estudar e Deus fala primeiro com a gente, antes de falar com vocês. E eu lembrei da história, porque tive que estudar um pouco da história da igreja, e eu me deparei com a história de Policarpo, um dos mártires mais impressionantes da igreja primitiva, ou do começo da igreja, por assim dizer, né? Policarpo, um homem já idoso, cabelo branco, mas não é um idoso igual os que andam aqui, tudo durinho, correndo e tal, não, tá? É aquele senhorzinho já que inspirava cuidados. Naquela época, então, com as condições de tempo e a falta de remédios e uma série de coisas, já bem desgastado com o tempo. Um homem acima de qualquer suspeita. Homem de Deus. Homem crente. Cidadão exemplar. Se viu obrigado, por intriga, por perseguição, adiante da comunidade que vivia, dizer não a Jesus, sob pena de ser queimado vivo em praça pública. E quando estava lá no tribunal, naquela situação terrível, foi dada a ele a oportunidade de negar a Jesus, mais de uma vez, porque era difícil até para aquele tribunal queimar um homem daquele, executar um homem daquele. E a resposta de Policarpo foi firme, segura. Ele disse: eu vivi 80 e tantos anos, e o Senhor nunca me negou e nunca me abandonou. Como é que eu vou negar a este Deus? Essa é a fé. Essa é a paz, esse é o louvor, essa é a honra a Ele que eu estava falando para vocês, que vai às últimas consequências. E ele foi queimado vivo. A agonia era tanta, as pessoas, a comoção foi tamanha no meio da multidão, que um dos soldados desesperado foi lá e deu um golpe de misericórdia para acabar com aquilo, porque o sofrimento era grande. O sofrimento era grande, mas não houve murmuração. Ao contrário, houve louvor ao Senhor, mesmo em meio à crise. Sadraque, Mesaque e Abdenego, todo mundo conhece a história. Aquece essa fornalha, aquece, aquece, vamos jogar os homens lá dentro, porque não querem negar a Deus. E para espanto do rei e de todo mundo que estava lá, jogaram 3, mas lá no meio do caos tinha 4. Havia o Senhor. Aqueles homens saíram de lá e o texto diz que nem fedor de fumaça eles tinham, não estava nem chamuscadinho, estava 0 bala. E Deus foi glorificado. Deus foi exaltado através da vida desses homens. E quantos casos nós não conhecemos da história, do relato bíblico, da história secular, de homens e mulheres que pagaram o preço, de homens e mulheres que disseram: nós vamos até o final, com alegria. Não havia peso no coração daqueles homens, não havia sentimento de revolta. Segundo consta a história, o povo era lançado, levado lá para o Coliseu Romano, lá para as arenas de Roma, as famílias para serem devoradas pelos leões e para serem massacrados por lá. E o impacto era tão grande que na semana seguinte pessoas que estavam na plateia assistindo já estavam lá no centro da arena sendo devorados também, por causa do testemunho. Vidas são alcançadas para a glória do Senhor.
Então, o que nós precisamos pedir ao Senhor é que nos dê a condição de servi-lo com alegria. E a alegria do verdadeiro cristão, queridos, ela é completamente desprovida de estímulos materiais ou mundanos. Pelo contrário, ela brota do coração, produzida por uma ação do Espírito Santo. Por isso que o nosso olhar não pode estar nas circunstâncias. É basicamente isso. O nosso olhar tem que estar naquele que comanda a história do mundo, que é o nosso Deus. A palavra dele diz que nenhuma folha seca cai sem que ele permita. Você está aqui hoje e eu também, porque ele quis que assim fosse. E essa palavra ela é para você e para mim, que precisamos ter o nosso coração no lugar certo. Murmurar menos, nos alegrar mais, ser gratos pelo que temos, pelo Deus que nós servimos. Ainda, o texto diz, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O ouro precisa muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando ele está em estado bruto, ele precisa ser derretido para tirar as impurezas, para ficar esse ouro aqui. O do Rodrigo e da Nayane, que estão desfilando aí com um ouro novo nos dedos direitos, das mãos direitas aí, O negócio aqui andou bem esses dias. Então, nós também precisamos, muitas vezes, passar por essas situações. Porque, como eu falei, essas situações de provações, de crises, de luta, elas nos aproximam mais de Deus. Elas fazem de mim e de vocês pessoas melhores, homens e mulheres mais próximos daquilo que Deus quer que sejamos. Existem, sim, dificuldades. Existem lutas. Mas elas vão servir para nos aproximar mais de Deus. Quem de nós já não passou por uma dificuldade, por uma situação de provação, de luta? Ou quem ainda não passa hoje? Quem que não paga aqui o preço para ser um homem de Deus correto? Está em casa, a mulher está lá, de boa, ocupada com os filhos, com o trabalho, com tanta coisa. E aí você vai trabalhar, e chega lá no trabalho, aparece aquela bonitona, disposta a fazer, uma série de coisas. E aí, por amor a Deus, você tem que dizer não. Tem que pedir socorro para o pastor, para o irmão mais próximo do grupo discipulado, porque eu não sei se vocês já leram com atenção aquele texto de José, do Egito, quando ele corre da mulher. Vocês observaram que a roupa dele ficou na mão da mulher? Vai ler o texto lá que você vai descobrir. Ela agarrou ele. E por que ele correu? Porque ele sabia que se ele ficasse mais um pouquinho, ele não ia dar conta. Porque quando a gente gosta, a gente gosta. Então a gente tem que pegar com Deus para dizer não a essas lutas. Gente, é coisa simples. O cara foi lá na minha loja essa semana passada, acontece todo tipo de coisa na minha loja. Acontece todo tipo de coisa. E só naqueles dias mais difíceis. Conta de luz da loja venceu no dia 27 de outubro. Sexta-feira, ela estava sem pagar ainda. Conta da minha loja. E estava sem pagar por os motivos óbvios. Eu não tinha dinheiro para pagar. E aí parou aquele carrinho da Selg.
Quando o carrinho da Celco parou, eu gelei minha barriga. Digo, pronto, agora o pau vai comer. E não deu, nega. O cara disse, vim cortar. Eu digo, rapaz, antes vocês davam 30 dias, velho, agora está cortando assim com menos de 15? Ele disse, não, aqui é o seguinte, viemos cortar e vamos cortar. Aí eu disse, rapaz. Eu falei, ó, se você me der 2 minutos ou 5 minutos, eu vou pagar aqui a conta de luz e volto. Ele disse, não, mais fácil. Deixa 50 contas ali, ó, que eu vou fazer de conta que eu não peguei a sua ordem de serviço e você não precisa pagar ela por tão cedo. E eu falei para ele, não. Falei, rapaz, eu vou pagar a conta, deixa eu pagar a conta. Ele disse, tá, pode ir. E eu peguei minha montaninha velha e corri para pagar o trem. Foi 7 minutos entre ir lá e voltar. Quando eu cheguei, a minha empresa estava sem energia. Porque na hora que eu saí, eles desligaram a energia da minha loja. Aí eu fiquei grilado pra caramba. Né? Liguei na Celco, xinguei, criei casa, não sei o quê. Vou ligar esse trem na marra. R$248 a multa, vai ligar? Não, não vou ligar, não. Peça uma ligação de emergência, por favor. É de 4 horas no máximo, sua energia está restabelecida. E eu pedi a religação e fiquei 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, comecei a ligar e nada. Faltando 5 minutos para acabar as 4 horas, eles encostaram o carro e ligaram a minha energia. Mas nós temos que pagar o preço para sermos cristãos verdadeiros. Não vamos entrar na proposta do mundo. Não vamos dar espaço para Satanás entrar nas nossas vidas. Nós já temos, o pecado dos outros já nos afeta. Como é que a gente vai ainda abrir a nossa porta, nós mesmos, e dizer, vem Satanás, fazer o que você quiser aqui na minha casa, na minha família, na minha empresa? Vamos dizer não, em nome de Jesus. Vamos ser honestos. Foram as 4 horas mais difíceis da minha vida nesses últimos tempos. E olha que tem negócio, tem pegado lá na loja, viu? O bicho está pegando lá. Mas essas 4 horas era a hora que o povo chegava e dizia, eu quero ver quanto é que eu estou devendo aí. Tudo no computador, como é que vai ver sem energia? Oh, eu vim aqui fazer um orçamento, não sei o quê. Eu disse, Jesus, tem misericórdia na minha vida. Não tem jeito de fazer orçamento, não, porque não tem como imprimir os negócios. Aí o cliente chega para comprar, eu quero a nota fiscal. É direito do consumidor, mas a nota fiscal é eletrônica. Como é que imprime a nota sem energia? Então, nós temos que dizer, Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, e eu tive que dizer isso para mim diversas vezes, isso vai passar, Senhor, é só por um pouco de tempo, é só por um pouco de tempo, e pelo testemunho vale a pena pagar esse preço, vale a pena pagar o preço de servir ao Senhor. Daqui a pouco, nós vamos cantar de novo um cântico que o pessoal da equipe de louvor cantou aqui, que eu não sei qual é, mas vocês podem perguntar ao Edinho, que eu já pedi a ele. Eu não sei o nome do cântico, mas o cântico eu sei qual é. E aí a gente fala que estamos ansiosos pela volta do Senhor. Ansioso espero a tua volta. E juntos cantaremos, e cearemos, e louvaremos ao Senhor, juntos, para a glória do Senhor mesmo. Mas eu quero lembrar vocês um negócio importante. À medida que a volta de Jesus vai se aproximando, as turbulências para nós vão aumentando.
Lembram da fornalha, do fogo, do ouro sendo derretido? É o que vai acontecer com a gente, com nós que servimos e amamos ao Senhor. Seremos provados. A fé, já diz o Shed, ela é a moeda dos céus. A fé é a moeda dos céus. E a fé é em Deus, tá? Nós temos que ter fé em Deus, não nas circunstâncias, não no que está acontecendo ao nosso redor, nada disso. Olhar para Deus, esperar em Deus. Saber e entender que Deus está no comando de todas as coisas gera paz em meio às lutas. Saber e entender que Deus está no comando de todas as coisas gera paz. Ter essa compreensão. No caso da minha loja, eu tinha que ter pago no dia. Eu não ia ter problema com ninguém. Teve um pouco da consequência do meu erro, né? E teve a situação que a gente vive de corrupção generalizada, né? Em todas as esferas. Outro dia eu estava na padaria, tomando café, e o cara da Comurg, aqueles que vai, o gari, estava pegando sacos de lixo e trocando por salgados, por um lanche na padaria. A que ponto chega a corrupção no nosso país? E é visto com naturalidade isso. Mas nós não podemos ceder. Nós não devemos ceder. Como servos de Deus, nós temos que ter o olhar no lugar certo. Ter a visão correta das coisas. Já caminhando para a conclusão, queridos, eu quero lembrar a vocês que eu e vocês precisamos nos alegrar diante da salvação que Deus tem reservada para nós. Essa, graças a Deus, nós cremos assim, nós não perdemos. É um presente que Deus nos deu e nós não vamos perder mais. E isso tem que trazer ao nosso coração paz. Nossa alegria não deve depender das circunstâncias, e sim na fé e esperança que temos em Deus. Olhe para Deus, olhe para Jesus, creia nele, busque em Jesus. Lembrando também a vocês que os sofrimentos, eles surgem para confirmar a nossa fé. Para confirmar a nossa fé. Aproveite o sofrimento que você vive hoje e confirme sua fé em Deus, em nome de Jesus. Não se deixe levar pelas armadilhas de Satanás, pelas suas próprias lutas pessoais. Não se deixe levar, mas olhe para Jesus, olhe para a direção correta. Lembrando a você que essa fé, ela é muito mais preciosa que o ouro, pois ela dá um resultado de louvor, glória e honra a Deus, como eu falei agora há pouco. A fé verdadeira, no meio da crise, no meio da luta, no meio da provação, ela gera louvor, glória e honra a Deus. E, acima de tudo, ela envergonha Satanás. E ela também nos diminui e nos põe no lugar correto. Olha que bênção, você poder dizer assim: Satanás, olha, os seus planos na minha vida não se cumprirão em nome de Jesus. Não se cumprirão. Em nome de Jesus, eu não vou deixar
você destruir aquilo que Deus tem sonhado para a minha vida. Eu não vou deixar você destruir o meu propósito diante de Deus. Existe uma coisa muito legal aqui na nossa igreja. Quase todos os domingos, nós somos convidados a vir aqui à frente e fazemos um compromisso com Deus. Eu gosto muito desse momento. E é por assim dizer, o clímax, né, do culto. A gente está cantando, ouve a palavra, é desafiado, é sacudido pela palavra de Deus, e aquilo fala ao nosso coração, e nós viemos, eu venho quase todo domingo também, aqui à frente, assumir mais um compromisso diante de Deus. Honestamente falando, terça-feira, nós fazemos esse compromisso no domingo à noite. Quantos de nós ainda estão com esse compromisso vivo na mente e no coração na terça-feira? Oh, gente, quanta coisa boa a gente já ouviu aqui. O pastor Jean, quando vem aqui na frente, quando ele lê o texto, eu já estou me debuiando ali atrás. E aí, quando ele abre a boca, Deus usa ele de forma fantástica. E muitas vezes eu venho aqui, quebrantado, sacudido, mexido pela palavra de Deus. Aí eu vou para o Espaço Luz, comer uma jantinha, rir, brincar, e é bom demais também. Aí eu vou para casa tentar fazer minhas filhas dormir, aí o bicho já pega, né? E já dá problema. E aí a segunda começa daqui a modelo. E às vezes, eu confesso a vocês que na segunda-feira, meio-dia, eu já não lembro de quase nada, ou de nada do que eu me comprometi aqui. E isso eu falo não com alegria, mas com tristeza no meu coração. Muitos de nós têm pego a verdade e a preciosidade da palavra de Deus e temos jogado fora. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos ter um momento desse aqui. Mas em nome de Jesus, eu quero desafiar você a levar isso pelo menos até quarta-feira. Ore. Hoje. Ore amanhã de manhã. Ache um tempo. Não está fácil. Não está fácil. Eu sou sorridente, brincalhão aqui, mas quando vou ficando nervoso, é com a mesma facilidade, né? A mesma facilidade. E aí, para querer avançar nenhum, né, Claudião? É 2 minutos depois, né, de ficar nervoso. Então, é um funcionário que faz um trem, é um outro que não vai, é um caminhão que não chega, é outro que quebra, aí é gente roubando, é tanta coisa que leva a gente para longe do Senhor. E eu quero desafiar você a não se deixar levar por isso. E por fim, eu quero lembrar vocês que nós somos guardados por Deus em meio aos sofrimentos e lutas. Nós somos guardados por Deus no meio dos sofrimentos e das lutas. Independente da gente fazer a nossa parte no trato ou não, Deus mantém-se fiel. Porque Ele é fiel, independente de mim, independente de você, Ele é fiel por Ele mesmo. E nós somos convidados a agir e crer, glorificar, honrar esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Amém?